Obrigado, irmão, por ter aceitado esse convite. Você pode também celebrar Jesus por um time, uma equipe que você viu que chegou cheio de óleo aqui, limpou tudo, organizou o negócio, deixou tudo no jeito aqui para você. Olha que legal. Tem um time melhor que Casa do Abba? Não tem um time de servos voluntários melhor? Pode celebrar Jesus pela vida desse time aí. Valeu! Deixou tudo nos conformes para a gente continuar, né, Pastor Mário? Pastor Mário é um irmão, um amigo que Deus me deu nessa jornada. Acredito que com certeza Deus vai continuar expandindo vocês. A Morada é uma inspiração, é uma igreja que nos inspira muito. Uma igreja que tem tocado Belo Horizonte, está ali no bairro Guarani, uma igreja linda, que tem feito muito por essa cidade. Ele vai falar com mais propriedade do que eu, mas a gente ama demais o que vocês têm feito e respeita muito o ministério de vocês lá. E toda BH, em tudo que vocês têm feito. Irmãos, Pastor Mário é escritor também. Às vezes eu fico chorando e falo, Deus, derrama um pouquinho de graça, de unção na minha vida. O homem prega, o homem tem uma igreja linda lá, trabalha lá no Instituto também, o Instituto Morada. Atende muita gente, mais de 700 pessoas por mês. Meu Deus. E agora ele está lançando o 3º livro, ele vai falar um pouco melhor. Mas o livro dele é aquele que nos alcançou aí, em alguns momentos. O Evangelho da Segunda, Conformados e Confrontados, né? E agora ele lançou Não Basta Melhorar. Meu Deus, ele vai falar mais disso. E eu tenho certeza que o nosso Senhor tem algo do céu para nós. Porque multiplicar azeite, irmão, não basta melhorar não. Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe, alargue tuas tendas, tudo que você carrega, e carrega teu sobrenome, seja bendito sobre a terra. Fica à vontade, você está em casa. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Queria te convidar a se assentar. Sem saber, eu combinei a paleta com o pessoal do louvor. Todo mundo de marrom. O Senhor é bom. Apóstolo Verli diz que vocês estão cultuando desde domingo. Vocês são crente, mas muito crente. Impressionante. Eu estou impressionado. Muito feliz de estar aqui com vocês aqui, de poder cooperar em alguma medida. A gente nunca anda sozinho na Morada. Pastor Alan está ali comigo. Fica em pé aí, mano. O Wellington, Eliezer vieram me acompanhar aqui hoje. O Evangelho, o reino dos céus nunca é um reino de individualidades. O reino dos céus é um reino de coletividades, amém? Então nunca anda sozinho. Isso protege seu coração. Quando você começa a andar sozinho, é um termômetro que você está prestes a cair. A gente precisa ter gente do nosso lado, confrontando o nosso coração, nos encorajando. Isso é muito importante. Sou casado com a Isabela, estamos juntos há quase 19 anos. Sou pai do Theo, de 6 anos. Sou pastor de uma comunidade de fé, Igreja Cristã Morada, ali no bairro Guarani. A gente se move em 3 frentes. Temos a igreja, temos o Instituto Morada, como o apóstolo Verli disse aqui, ali no bairro Tupi. Nós atendemos cerca de 700 pessoas por mês. Obrigado, meu irmão. De forma gratuita, ninguém paga nada por isso. E uma outra frente é o Centro Educacional Morada, é um colégio particular, e assim nós temos os movimentados. Apóstolo Verli disse bem, pela graça de Deus, mês passado agora eu lancei meu 3º livro, Não Basta Melhorar. Pastor Lucinho fez o prefácio desse livro, me deu a honra. Eu sou suspeito para falar, amo os 3, mas esse para mim ficou o melhor livro dos 3. Eu vejo muita gente cometendo um erro, quando tem um encontro com o Evangelho, quando se propõe a vir para uma comunidade de fé. Muitas pessoas começam a se perguntar, o que é que eu tenho que parar de fazer agora? Com quem que eu tenho que parar de andar? O que é que eu tenho que aprender a fazer agora? Quais são os trejeitos da igreja? Eu vejo muita gente preocupada em tentar melhorar, em apresentar uma performance para o Senhor. E o Evangelho nunca propôs uma melhoria para mim e para você. Não tinha melhoria para a gente.
Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então morto não faz nada. O Evangelho nunca propôs uma melhoria, o Evangelho propôs para mim e para você um novo nascimento. Então essa é a proposta do livro, não basta melhorar, o que nós precisamos é nascer de novo. Quem aqui conseguiu ler esse ano 12 livros? Um livro para cada mês. Uma pessoa levantou as mãos. Isso é uma realidade não daqui, é uma realidade do Brasil. E é algo que nós precisamos melhorar na nossa vida com o Senhor, é a nossa leitura. Nós precisamos aumentar o nível de fundamento, nós precisamos aumentar o nível de conhecimento, de relacionamento com o Senhor. Se eu posso dar um bom conselho para você para 2026, leia livro. Leia livro. Coloque como meta para você. Eu sei que muita gente coloca meta, vou trocar de carro, vou fazer a viagem dos sonhos, vou casar em 2026. E faça tudo isso, porque tudo isso é bom. Mas coloca no seu relatório de metas, lê pelo menos um livro por mês. Porque dezembro de 2026 você vai estar aqui de novo no culto. E eu tenho plena convicção que você vai chegar com um nível de satisfação no Senhor e um nível de gratidão e de conhecimento que você vai poder dizer, valeu a pena. Então um conselho para você, leia livros. Então quem quiser, tá ali no finalzinho, passa lá. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Esse aqui já é do pastor de vocês. Meus irmãos, eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, amém? Quem trouxe Bíblia aí? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 36. Nós vamos ler até o verso 39. Para você que não trouxe, já está projetado aqui e você vai poder acompanhar. Lucas capítulo 36, Lucas capítulo 5, a partir do verso 36. O tema da mensagem é odres novos para um tempo novo. Todo mundo encontrou, amém? Amém, gente? Amém. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, vou ler aqui que eu leio com vocês. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a roupa, a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, queremos te agradecer. Estamos aqui reunidos para oferecer um culto racional ao Senhor. Estamos aqui terminando um ano, terminando um ciclo, uma estação. E nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós só estamos aqui porque você nos sustentou. Talvez ao longo do ano nós não obtivemos aquilo que nós desejamos, mas nós alcançamos aquilo que nós precisávamos. Então nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós temos expectativas para o próximo ano, mas o nosso objetivo nessa noite é que você possa alinhar o nosso coração, para que nós possamos entrar 2026 alinhado com a tua agenda, Senhor, para a gente desfrutar daquilo que já está pronto no Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós lemos aqui um texto, e qual que é o cenário? O que é que está acontecendo aqui? Jesus ele está tirando uma dúvida dos fariseus. Jesus ele está respondendo uma crítica dos fariseus sobre jejum. Os fariseus eles estavam presos a estruturas espirituais antigas, a práticas, formas, rituais e mentalidades que já não comportavam o que Deus estava fazendo em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso 4, Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Então os fariseus, eles queriam que Jesus se encaixasse no sistema deles, quando na verdade era o sistema que precisava ser transformado por Jesus. E aí Jesus ele vai trazer essa parábola para trazer esse entendimento. Ele começa dizendo que o remendo novo não é colocado em roupa velha.
Por qual motivo? Porque o tecido velho já perdeu a flexibilidade. Então, quando coloca um remendo novo, ao ser tensionado, o velho vai se romper. Jesus, ele continua essa parábola com esse entendimento, dizendo que ninguém, da mesma forma, vai deitar vinho novo em odres velhos. E por quê? Porque o vinho novo passa por um processo de fermentação. E o que isso gera nele? Ele vai gerar uma expansão. Então, se você deita o vinho novo em odres velhos, que já estão ressecados, eles não irão suportar o fermento do vinho novo e eles vão se romper. Qual que é a conclusão que eu chego com essa parábola? O problema nunca foi o novo. O problema sempre foi a estrutura que perdeu a sua capacidade de expandir. Queria repetir. Não tem nenhuma dificuldade para Jesus em 2026 fazer desse ano o melhor ano da sua vida. Nenhuma. A dificuldade está em nós. Por quê? Porque Jesus não vai deitar vinho novo em odres velhos. Então a nossa dificuldade está aqui, em expandir a nossa estrutura para receber aquilo que Jesus está propondo para mim e para você no próximo ano. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele está dizendo aqui nesse texto que o reino dos céus, ele não cabe em corações rígidos, em mentalidades fechadas, em estruturas inflexíveis. Presta bem atenção, irmão. Não é Deus que precisa se ajustar ao nosso tempo. Somos nós que precisamos ser feitos novos para sustentar o que Deus está liberando para esse tempo. Aqui eu entro na mensagem, presta bem atenção. Nós estamos aqui em uma proposta de culto da virada, amém? A virada do ano, ela não começa em um evento cronológico. Virada do ano para mim é um espelho espiritual. Por quê, pastor? Porque o calendário muda. E o calendário muda todo ano. Mas não é porque o calendário vai mudar amanhã que o nosso coração muda junto com o calendário. Então, a virada do ano é mais do que uma mudança de calendário. É uma mudança de calendário para quem não caminha com Cristo. Porque para quem caminha com Cristo, a mudança de calendário, amanhã, o culto da virada, é um espelho que o Senhor coloca na nossa frente. E nós precisamos nos enxergar nele. Porque não adianta o calendário mudar se o meu coração não acompanhar aquilo que Deus está apontando para esse novo tempo. Amém, irmãos? Então, a partir de amanhã, o calendário vai mudar, os dias vão avançar, nossos afetos vão mudar, a mentalidade, os padrões, os altares internos, tudo isso tem que mudar, porque se não mudar, você não estará compatível para receber aquilo que o Senhor fará. A Escritura vai mostrar para mim e para você que Deus não trabalha com datas, Deus ele trabalha com estações. E toda a estação na Bíblia, ela vem acompanhada de um convite para um reposicionamento. Toda. O problema, irmãos, é que nós aprendemos a celebrar viradas. Nós não aprendemos a atravessar processos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Processos abortados ou interrompidos, em algum momento da nossa vida, eles serão retomados. Então não adianta querer a virada do calendário e eu pensar que eu estou enganando Deus com um processo que eu não vivi ele, não fui aprovado por ele. 2026 ele vai bater na sua porta de novo e enquanto você não passar por ele, você não será aprovado pelo Senhor. Deus ele não trabalha com atalhos, Deus ele trabalha com processos. Nós gostamos de atalhos, mas atalhos com Deus não funcionam. Então tem muita gente que quer um ano novo, mas pouca gente se dispõe a entregar para Jesus uma estrutura nova. Muita gente, amanhã no culto da virada ou hoje, começa a orar pedindo ao Senhor, Deus me dá uma porta aberta, mas não permite que Deus ele mexa nos seus alicerces. Muita gente tem orado, Senhor, me permita novos começos,
mas poucos aceitam novos comportamentos para o ano que vem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O perigo não é você entrar em um ano novo. O perigo é você entrar em um ano novo cansado. O perigo é você entrar em um novo tempo com as mesmas estruturas e comportamentos que fizeram você adoecer na estação anterior. Então tem pessoas que atravessaram meses difíceis em 2025, mas não trataram o que esses meses estavam propondo. Elas sobreviveram, mas elas não amadureceram. E o reino de Deus não é sustentado pelos sobreviventes. O reino de Deus, irmãos, ele é sustentado por discípulos que foram transformados dentro dos seus processos, passaram por eles e foram aprovados pelo Senhor. Deus, ele não desperdiça vinho. Deus, ele não deita vinho novo em odres velhos. Então presta bem atenção, irmãos. O novo de Deus, ele não se perde porque ele é fraco. Ele se perde porque nós insistimos em sustentá-lo com estruturas que pertencem a um tempo que já acabou na nossa vida. Tem muitas orações que nós fizemos em 2025, que elas não foram atendidas. Não é porque Deus nos ama, é porque Deus nos ama tanto, e por isso Ele não atendeu nossas orações, porque Ele sabia que nós não tínhamos estrutura para suportar aquilo que nós estávamos pedindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que abre o mar é o mesmo Deus que envia a provisão para o seu boleto, é o mesmo Deus que envia provisão para o casamento, é o mesmo Deus que faz a viagem do seu sonho, é o mesmo Deus que realiza aquilo que você está pedindo. Não faz diferença para o Senhor, mas tem muitos milagres que nós pedimos e Deus está dizendo não. Não é porque Ele nos ama, é porque Ele nos ama muito, porque nós não temos uma estrutura interna compatível com aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Então hoje, meu irmão, hoje não é uma noite só de promessas, não é. Hoje é uma noite em que nós precisamos entender e nos comprometermos a nos tornar aquilo que o Senhor precisa para Ele derramar sobre nós, que Ele já decidiu fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre se move antes de nos convidar a nos movermos. Sempre. Tem um texto em Isaías, capítulo 43, verso 18, que a Bíblia vai dizer o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz. Porventura vocês não estão percebendo? Eis que eu porei um caminho novo no deserto e rios no ermo. Presta bem atenção, irmãos. Isaías está profetizando para um povo que espiritualmente ele estava paralisado pela memória daquilo que já viveu em Deus. Eles conheciam os feitos antigos de Deus, mas eles não conseguiam mais discernir o que Deus estava fazendo nesse tempo. E agora o profeta dá uma ordem para eles. A ordem é, gente, esqueçam daquilo que já passou. E o esquecimento aqui não é fundamentado em gratidão. Nós devemos ser gratos a tudo aquilo que Deus já fez por nós. A ordem para esquecer aqui diz respeito ao seguinte: não fiquem refém daquilo que Deus já fez no seu passado. Não entre em 2026 para aquilo que Deus está apontando que Ele fará novo, refém daquilo que Deus já fez em 2025. Irmãos, presta bem atenção. O texto não está confrontando memória. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O texto está confrontando um sentimento de nostalgia, que nos prende na estação que já passou e nos impede de avançarmos para aquilo que Deus quer fazer. Pastor, o que é nostalgia? Nostalgia é o sentimento que você tem, que aquilo que você vai viver hoje só vai ser bom se for igual àquilo que você já viveu em outras estações. E para esse tipo de gente, o que Deus está declarando? Esqueçam daquilo que já aconteceu. Esqueçam. Eu estou prestes a fazer algo novo. Vocês não estão percebendo. O novo que Deus está propondo aqui não é uma promessa futura, irmãos. Era um movimento presente.
mas que exigia deles atenção, percepção espiritual. O problema nunca foi Deus deixar de fazer algo novo. O problema é a nossa falta de sensibilidade em perceber o que Deus está fazendo. Agostinho, certa vez, ele disse que Deus, ele é sempre novo, mas nós nos envelhecemos por dentro quando paramos de responder a Ele. Deus, ele não muda, mas Deus, ele se move, amém? O reino se movimenta. O problema é que nem todo mundo consegue acompanhar ou perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Em Atos capítulo 7, você vai ver Estevão confrontando um povo que conhecia toda a história de Deus, mas estava resistindo ao poder do Espírito Santo que estava sendo liberado naquele tempo. Um povo que sabia aquilo que Deus tinha feito, mas não se rendia àquilo que o Espírito Santo estava fazendo hoje. Você vai ver Mateus capítulo 16, Jesus dizendo para o povo: vocês sabem discernir o tempo, vocês sabem discernir o clima, vocês sabem quando vai chover, quando é o tempo da colheita, mas vocês não conseguem discernir o tempo de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, você vai ver João escrevendo à igreja de Éfeso, elogiando porque eles faziam muitas coisas corretas, mas haviam perdido uma única coisa: o primeiro amor. Irmãos, presta bem atenção. Estrutura sem sensibilidade produz uma rotina religiosa e deixa de produzir transformação. Então tem muitas pessoas que estão chegando aqui na reta final do ano, que elas não estão presas no pecado, elas estão presas nas versões antigas de si mesmas. Elas não se permitem a viver, a experimentar, a entrar no novo que Deus já está fazendo. Gente que enche a boca para ficar falando do que era, do que fez. Eu sou ex aquilo, fazia aquilo, eu sou ex isso. Amigo, eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, é um convite para novidade de vida todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs. Então tem muita gente que chega no fim do ano que não está presa no pecado, mas está preso em si mesmo. Gente que está reagindo com ferida diante de uma situação que você já deveria reagir como uma pessoa curada, madura. Gente que toma decisões a partir de traumas antigos e não de uma maturidade espiritual no Senhor. Gente que toma decisões sem consultar o Senhor. Irmãos, prestem bem atenção. O novo de Deus não falha, porque isso tem a ver com Deus, e Ele não pode negar quem Ele é. Mas o novo de Deus, Ele exige odres novos, olhos novos. Quem não consegue discernir o tempo de Deus, corre o risco de entrar o próximo ano com a alma ainda vivendo no passado. E não adianta, porque só o calendário que mudou para você, mas você não mudou por dentro. Você não está acompanhando aquilo que o Senhor está fazendo. E o texto é bem claro em dizer que odres velhos não suportam vinho novo. Jesus aqui não está falando de tempo, Ele está falando de coração. Ele não está falando de anos, Ele está falando de estruturas internas. O vinho novo, irmão, representa aquilo que Deus quer gerar, aquilo que Deus quer construir, aquilo que Deus quer derramar em uma nova estação na nossa vida. Mas o odre representa quem nós somos por dentro, nossa mentalidade, nossas escolhas, nossas disciplinas espirituais, nossas prioridades. Então o problema não é o novo que Deus libera, o problema é a estrutura que tenta sustentá-lo. Irmãos, o vinho novo sempre vai provocar expansão. O vinho novo, ele mexe com a estrutura, ele pressiona, ele ajusta, ele estica. O vinho novo, ele veio para tirar a estrutura do lugar, e é exatamente aqui que muitos se perdem. Não porque Deus deixou de ser bom, mas porque a expansão dói. A expansão para mim e para você no próximo ano, ela vai exigir ajustes dentro de nós.
ela vai quebrar de nós a ilusão de que nós estamos no controle. Posso liberar uma palavra profética sobre você? O que te trouxe até aqui não é mais suficiente para sustentar você na próxima estação em Deus. Não é. Jeremias 18, nós vamos ler um texto clássico. Deus leva um profeta até uma olaria. O oleiro está fazendo um vaso, como de costume, o vaso quebra. E ele não joga fora o barro. Ele refaz o vaso que estragou. O barro não foi descartado. Isso revela, irmãos, que Deus não desiste de pessoas, mas Deus insiste nos processos interrompidos. Deus insiste em processos que foram interrompidos. Tem muita gente que quer entrar no novo de Deus com as mesmas rotinas espirituais, com os mesmos padrões, com o mesmo comportamento. Gente quer entrar no novo de Deus sem aprender a lidar com os seus conflitos. Então eles não querem mudar no novo de Deus, mas eles querem resultados novos de Deus. Não vai vir, porque Deus não deita vinho novo em odres velhos. Se você quer uma temporada nova em Deus, você tem que apresentar para Deus uma versão nova de você, uma estrutura compatível com aquilo que o Senhor vai fazer. Então presta bem atenção, amanhã é o último dia do ano, sim ou não? Então antes do ano mudar, quem tem que mudar não é o calendário, somos nós. O odre novo vem antes para receber o vinho novo. Não é o vinho novo que se apresenta e agora pergunta, onde estão os odres? São os odres novos que se apresentam e agora estão dizendo, Senhor, pode derramar vinho novo. Eu já estou pronto para receber aquilo que você quer fazer na próxima estação. Tem muita gente, irmãos, que só quer a promessa, mas eles não querem os processos. Tem muita família que chega a virar do ano pedindo, Senhor, restaura a minha família, mas mantém os mesmos padrões, falta de diálogo e quer um resultado diferente. Muito crente que amanhã vai pedir, Senhor, me dá direção para o próximo ano, mas não consegue reorganizar a agenda para ouvir a voz de Deus. Como é que nós estamos pedindo direção para Deus, se toda a decisão que eu tenho que tomar, eu tomo ela sem parar para ouvir a voz de Deus? O salmista vai dizer no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Então se você quer tomar decisões assertivas para 2026, antes de dizer sim ou não, vá para o Senhor, espere com paciência, gere nele aquilo que você está propondo, e a partir daquilo que Ele vai apontar, você então toma as suas decisões. Amém, irmãos? Então se o novo de Deus, ele gera expansão em nós, então a pergunta não é o que Deus fará no próximo ano, a pergunta é, quem nós precisamos nos tornar para sustentar aquilo que Deus vai fazer? Porque aquilo que Deus fará no próximo ano, já está pronto em Deus, nas regiões celestiais. Já está pronto. Então a pergunta não é o que Deus fará, já está pronto. A pergunta é, quem eu estou me tornando para receber aquilo que o Senhor fará? Deus não vai confiar, amigo. Deus não vai confiar milagres responsivos para meninos na fé. Uma criança de 10 anos não pode entrar num carro, pegar um carro e sair dirigindo. Ainda que um carro seja bênção, mas ela não tem estrutura suficiente para um milagre tão grande. Deu para perceber? Tem muita coisa pronta para mim e para você nas regiões celestiais. Então não precisa ficar pedindo para Deus, Senhor, faz, não, já está pronto. O que nós temos que nos comprometer a partir de agora é, Senhor, me ajuda a me tornar uma estrutura compatível com aquilo que você vai fazer. Amém, irmãos? Então antes de ser feito novo, amigo, eu preciso ser feito novo antes daquilo que o Senhor vai fazer de novo. Então, primeiro começa em mim. Eu gosto de um texto, Efésios capítulo 4, verso 22, a Bíblia vai dizer o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade da verdade. Paulo aqui não está falando sobre mudar de ano, Paulo está falando sobre mudar de homem. Então, antes do calendário mudar, quem tem que mudar somos nós. Paulo não está propondo aqui uma mudança de estação. Por quê? Porque o Evangelho não começa no calendário, o Evangelho começa na nossa identidade. Então, antes do Senhor nos conduzir a novos lugares, Deus está nos conduzindo a versões melhores de nós mesmos. Amém, irmão? Você quer ser no próximo ano uma versão melhor do que você foi nesse ano? O verbo que Paulo está usando aqui é despir do velho homem. Isso é ser ativo, isso exige uma decisão. Então não é Deus que tira o velho homem de nós, somos nós que somos chamados a nos despir dele. O novo homem, irmãos, é uma promessa presente, acessível para mim e para você, mas isso requer responsabilidade. Não existe um novo tempo sem um novo eu. Não existe um novo tempo sem um novo eu. Não existe. Colossenses 3, Paulo vai reforçar a mesma verdade, dizendo que nós precisamos abandonar práticas antigas e nos revestir de misericórdia, humildade, mansidão e paciência. Isso revela que o novo de Deus começa em atitudes simples, que vão reorganizar a nossa vida diária. Tem muita gente que quer mudar de igreja, tem muita gente que quer mudar de emprego, tem muita gente que quer mudar de cidade, mas não muda os comportamentos internos. Muita gente que acha que o problema está aqui fora, está no outro, está na estrutura, mas nunca coloca um espelho na frente para diagnosticar que talvez o problema esteja dentro de nós. Então não adianta trocar de cenário, irmãos. Não adianta ir para um cenário novo se eu continuo com o mesmo comportamento antigo. O Evangelho não nos convida a trocar de ambiente, o Evangelho nos convida a trocar de natureza. Esse é o convite do Evangelho, é isso que o Senhor está propondo. Então, coisas que você pode fazer assim que virar o ano: começa a reorganizar a sua vida de oração, a sua vida de palavra, começa a fechar ciclos de perdão antes de iniciar novos projetos. Se você sabe que teve assuntos mal resolvidos esse ano, antes de iniciar uma coisa nova, vai lá e encerra um ciclo que você sabe que não fechou. Não é mudar de cenário, não é iniciar algo novo, é mudar comportamentos internos primeiro, irmãos. Então, antes de Deus mudar aquilo que nos cerca, Deus quer mudar aquilo que nos governa. Amém? Antes de mudar aquilo que está aqui fora, aquilo que nos cerca, Deus está querendo mudar aquilo que nos governa. Porque o novo não começa no 1º de janeiro, o novo começa dentro de nós. Antes de Deus se manifestar aqui fora, Ele vai se revelar aqui dentro. Amém, irmãos? Por isso, amigo, é mais do que um ano novo. O que nós precisamos para 2026 é um novo altar. Romanos 12:1, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentavos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta bem atenção que isso aqui é importante. Repita comigo, toda. Irmãos, toda mudança de estação na Bíblia vem acompanhada de um altar. Toda. E altar não é um lugar. Altar é uma postura para mim e para você nos dias de hoje. Altar é o ponto onde nós entregamos o controle, a expectativa. É onde eu entrego a minha agenda para o Senhor. O que sobe no altar, irmãos, não vai voltar para as nossas mãos. O que sobe no altar muda de dono. Então tudo aquilo que você entrega no altar, você está dizendo que eu estou perdendo o controle e eu estou entregando para o altar que eu estou sacrificando. Presta bem atenção, Paulo chama isso de culto racional. Ou seja, é um culto que vai reorganizar a sua vida, não apenas as suas emoções. Não apenas um momento no culto, uma vez por semana, quando você vem aqui 2 horas. Paulo está falando de uma vida colocada diante de Deus todos os dias.
Paulo está dizendo: Senhor, eu estou entregando no altar a minha vida, o controle da minha vida para você. Então agora não é o que eu farei em 2026. A pergunta é: o que o Senhor quer fazer em 2026? Eu quero participar. Porque não existe nada pior do que você ser bem sucedido em projetos que Deus não está. Não existe nada pior do que você ser bem sucedido em coisas que Deus não mandou você fazer. Porque o que você está fazendo é o seu projeto, é o seu sonho, e você não está vivendo os sonhos do Senhor para você. Irmãos, presta bem atenção. O novo de Deus, e o novo de Deus já está sendo feito por Ele, amém? O novo de Deus não é sustentado apenas por promessas. Então não adianta vir para o culto da virada, apresentar uma lista de promessas. Senhor, vou fazer isso, vou fazer... Não é sustentado por promessas. O novo de Deus é sustentado por rendição e comprometimento. O novo de Deus é sustentado quando eu me coloco diante dele e eu começo a dizer, e eu começo a viver, e eu começo a me comprometer: Senhor, eu estou disposto a me tornar um odre novo para receber aquilo que você já está fazendo. Presta bem atenção. Promessas revelam aquilo que Deus pretende fazer. Isso é com o Senhor. Altares revelam quem nós decidimos nos tornar. Isso é comigo, isso é com você. O céu libera palavras, mas a terra precisa responder com posturas. O que não sobe ao altar, amigo, não vai sustentar você em um novo tempo. Eu gosto de um cara chamado Abraão. Esse cara entende o que significa altar. Em Gênesis capítulo 2, ele recebe uma promessa do Senhor. E quando ele chega na nova terra, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Gênesis capítulo 13, depois de conflitos, ajustes, ele para tudo e constrói um altar. Gênesis capítulo 22, ele sobe no Monte Moriá e ele vai construir o quê? Um altar de novo. Agora ele não entrega apenas coisas, ele está disposto agora a entregar o próprio filho. Isso aqui nos ensina algo profundo, meus irmãos. Toda mudança de estação exige um novo nível de entrega. Toda mudança de estação exige um novo nível de entrega. Quem aqui está disposto a entrar em uma nova estação em Deus? E quem aqui está disposto a aumentar o nível de entrega para essa nova estação? A nova estação quem propõe é o Senhor. O novo nível de entrega, a responsabilidade é nossa. Amém, irmãos? Então Deus, Ele não muda de fase conosco sem nos levar a um novo lugar de rendição e entrega. Então me parece que nesse culto da virada, antes de entrarmos no novo de Deus, o Espírito Santo está nos conduzindo para um lugar chamado altar. E nesse lugar você vai precisar entregar algumas coisas para o Senhor. O seu tempo, a sua agenda, as suas emoções, o seu controle. O altar, irmãos, ele marca o fim de uma versão antiga e ele inicia uma nova versão no Senhor. O altar é um lugar onde o passado termina e um novo capítulo começa em Deus. Então presta bem atenção. Entrar em um novo calendário, entrar em 2026, não garante para mim e para você um novo tempo. Não garante. O novo tempo ele começa quando nós decidimos a subir no altar. O novo tempo, irmãos, ele começa quando eu decido me comprometer. Não existe novo tempo sem um novo nível de entrega. Não existe avanço sem reposicionamento. Não existe promessa sem altar. Então talvez Deus esteja pedindo para mim e para você coisas simples. Coisas simples que talvez nós deixamos de lado em 2025. Talvez aquilo que o Senhor esteja pedindo para mim e para você seja reorganização, fidelidade, constância. É normal amanhã muita gente prometer uma série de coisas no calor da emoção. Vou voltar a malhar. E porque nós somos emocionados, na segunda-feira a gente vai lá e faz um plano de 1 ano na academia. E tem gente aqui, igual o pastor Alan, que vai ir 2 dias na academia, vai deixar o plano lá e nunca mais vai voltar. Tem gente que vai falar: começa a fazer dieta agora. E em dezembro do ano que vem, tu percebeu que você ganhou 10 quilos a mais.
Tem muita gente que faz uma série de promessas agora, que isso não se sustenta até o final de fevereiro. Por quê? Porque nós somos emotivos, nós somos empolgados e precipitados em prometer para Deus e para nós mesmos uma série de coisas que nós não conseguimos sustentar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não prometa para Deus que você vai ler a Bíblia toda em 6 meses. Não prometa para Deus que você vai jejuar um dia por semana. Não prometa para Deus que você vai acordar todo dia 3 horas da manhã. Não prometa coisas que você não vai conseguir fazer pelo ano todo. Se você conseguir ler um capítulo da Bíblia por dia, mas lê com fome, com devoção. Se você conseguir jejuar um dia pelo menos por mês, se você conseguir ser fiel nas suas finanças, se você conseguir honrar seu marido, sua esposa, se você conseguir fazer o simples o ano todo, tu vai experimentar um avivamento. É melhor o simples o ano todo do que o extraordinário 2 meses do seu ano. Então talvez Deus esteja pedindo para mim e para você, nesse altar de entrega, coisas simples, irmãos. Reorganizar o nosso tempo. Sabe o que isso significa? É fazer com que Deus seja a prioridade do meu tempo, e não mais encaixar Deus no tempo que me sobra do dia. Coisas simples. Deus não quer colocar asa em você para você se tornar um anjo. Deus quer tornar você um homem ou uma mulher mais parecida com o filho dele. Coisas simples, irmãos. Coisa que nós podemos fazer. Exemplos práticos. Deus precisa voltar a ser a nossa prioridade no nosso tempo, irmãos. Não só no discurso. Nós não impressionamos o Senhor com um culto de 2 horas uma vez por semana. Se a minha vida na segunda-feira não legitima o meu discurso no culto, tudo que eu estou entregando é só um discurso vazio. Coisas simples no próximo ano. Entregar seus medos, suas inseguranças. Para quem? Para o Senhor. Entregar suas decisões na mão do Senhor. Entregar os seus relacionamentos no Senhor. Seus planos, seus sonhos para o Senhor. Coisas simples. Me parece no Espírito, irmãos, que essa virada não é sobre prometer mais, é sobre se entregar mais. Porque o novo de Deus, irmãos, ele não se sustenta apenas por promessas, ele se sustenta por rendição e comprometimento. Então não permita você atravessar o calendário sem antes atravessar o seu coração, irmãos. Hebreus no capítulo 12, verso 1, a Bíblia vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus aqui não está falando de pecados escandalosos apenas, ele está falando de pesos, coisas que nós não podemos entrar no novo de Deus carregando. O autor de Hebreus, ele está falando aqui de coisas não necessariamente erradas, mas que estão erradas para essa estação nova no Senhor. Então não adianta você entrar em um novo calendário, em um novo tempo no Senhor, com cargas emocionais sendo um peso para você, com peso de relacionamento, com peso de hábitos, pesos que não são pecados, mas que vão atrasar o seu avanço no Senhor. Irmãos, Deus não nos chama para entrar no novo dele, não nos chama, ele está nos chamando para correr uma nova etapa da nossa carreira, caminhar mais uma milha. E você, presta bem atenção, você não vai conseguir entrar no novo de Deus carregando um peso que vai te atrasar a viver aquilo que o Senhor já estabeleceu para você, irmãos. Não adianta. Tem muita gente cansada, não é porque caminharam demais, mas é porque caminharam com peso demais em 2025. Deixa eu dizer uma coisa para você, com temor no Senhor, entra nessa nova estação em Deus, leve, amigo. O pastoreio tem que ser leve, o seu ministério tem que ser leve, o seu trabalho tem que ser leve, o seu relacionamento tem que ser leve.
Não entra na nova estação de Deus, irmãos, carregando um peso que não é para você carregar. Eu sei que a gente quer muita coisa acontecendo rápido, e nós somos precipitados até em oração. Senhor, faz tudo, Senhor. Mas antes de pedir Deus velocidade, pede Deus leveza. Pede Deus leveza. Antes de querer chegar lá rápido, é melhor você chegar lá no tempo de Deus mais leve, do que chegar lá rápido e carregando um peso que não era para você colocar, para você carregar. Não adianta você chegar onde você quer chegar no fim do próximo ano e você percebe que eu alcancei aquilo que eu sonhei o ano todo, mas eu cheguei aqui com uma depressão, com burnout, carregando agora uma hipótese de um divórcio na minha família. Não, irmãos, entra leve na próxima estação de Deus. O autor de Hebreus está propondo para mim e para você: joga fora todo peso que te atrapalha, porque tem uma corrida gloriosa esperando por você. Corre leve, amigo. O novo, ele começa, irmãos, quando nós soltamos aquilo que nos prende no velho. O que tem prendido você para você entrar no novo de Deus? Solta, amigo. É o medo? Solta o medo. É a insegurança? Solta a insegurança. 2026 pode ser o ano mais glorioso da sua vida em milagres, mas o medo pode sabotar os milagres na sua vida. A sua insegurança pode sabotar. Joga fora, irmãos. Talvez 2025 foi o ano que você ficou mais ansioso, e a ansiedade roubou o seu apetite, roubou noite de sono, roubou tempo de qualidade com a sua família. E aí sabe o que Pedro vai dizer para mim e para você? Lança sobre o Senhor toda a ansiedade que está tirando a sua paz. Por quê? Porque Ele está cuidando de nós. Se é Deus que está propondo um novo para mim e para você, irmãos, entra leve. Entra leve. Eu caminho para o final, mas fazendo algumas reflexões para mim e para você. Irmãos, talvez essa noite não é apenas o fim de um ano para mim e para você. Talvez seja o fechamento de uma estação espiritual. E toda a estação, irmãos, presta bem atenção, toda a estação, ela se encerra carregando um convite. Toda a estação que se encerra, ela carrega um convite. Quem você foi até aqui, não precisa ser quem você vai ser daqui em diante. Não precisa. Nós temos por obrigação chegarmos em dezembro de 26 melhores do que quem nós somos hoje. Faz sentido para você, irmãos? Tu precisa. Presta bem atenção. Deus não está apenas mudando datas para mim e para você. Deus, Ele está oferecendo um alinhamento para mim e para você. Deus não está prometendo nessa noite para mim e para você só coisas novas, irmãos. Deus está formando pessoas novas aqui no nosso meio. O céu, ele já decidiu derramar vinho novo. A pergunta que permanece é a mesma: nós estamos dispostos a nos tornar odres novos? Não entre no novo tempo carregando versões antigas de você mesmo. Não entra. Não atravessa o calendário sem que o evangelho atravesse seu coração, irmãos. Não celebre um ano novo com estruturas que pertencem a um tempo que já passou. O que nós fizemos até aqui não é o suficiente, não é para a próxima estação. Não é. Hoje o Espírito Santo, irmãos, não está nos chamando apenas para prometer mais, está nos chamando para entregar mais. O Senhor não está nos chamando apenas para sonharmos mais, Ele está nos chamando para vivermos de forma mais alinhada com aquilo que Ele está propondo. Então que essa noite não marque apenas uma virada no seu relógio, não marque apenas um ano, mas que essa noite marque uma virada de quem governa o seu coração. Que em 2026 você não governe mais o seu coração, que em 2026 o Senhor possa governar não só o seu calendário, mas a sua vida, seu coração, a sua família. Lembra disso, amigo? O ano de 2026 não começa no calendário de amanhã, ele começa hoje dentro de nós. Amém, irmãos? Antes de nós orarmos, eu tenho por costume
sempre quando eu vou pregar no culto da virada, dar 12 conselhos. Porque nós vamos viver 12 meses agora em 2026. Então eu queria te dar 12 conselhos e nós vamos orar. Primeiro, entre em 2026 sem pedras nas mãos. Faça isso. Sabe por quê, irmãos? Quem vive esperando o outro errar, está construindo o seu próprio tribunal. Não entre em 2026 com pedra nas mãos, não. Sabe quem está do seu lado aí? Olha para quem está do seu lado aí. Eu tenho uma profecia para você. Vai errar com você em 2026. Vai. Se você entrar no próximo ano com uma pedra na mão, esperando quem está do seu lado errar, nenhum relacionamento vai sustentar o primeiro erro. Joga fora as pedras, irmãos. Tem gente que vai errar com você e você também vai errar. Então entre nesse próximo ano sem pedra na mão. Queria te dar um outro conselho. Entre em 2026 com o coração livre. Livre. Amanhã é o último dia do ano, amém? Perdoa quem você tem que perdoar antes que o ano começa. Ressentimento rouba o seu futuro. Não chega para o culto de amanhã, à meia-noite, devendo perdão para ninguém. Lembra de todo mundo que você está devendo perdão. Não entra. Não entra. Um outro conselho para você: entre em 2026 com a sua agenda organizada. Ah, pastor, não tem agenda. Começa a fazer a sua agenda. Presta bem atenção. Prioriza quem alimenta a sua alma, antes do que apenas ocupa o seu tempo. Faça uma agenda e coloca Deus na sua agenda. Prioriza quem alimenta a sua alma, antes de você se preocupar com aquilo que você vai conquistar. Um outro conselho para você: em 2026, entre o ano com menos promessas e mais constância. Não fica prometendo um tanto de coisa para Jesus amanhã, não. Eu imagino Jesus no trono ouvindo a gente prometer um tanto de coisa, e ele deve falar assim: tu não vai cumprir, cabeção, eu te conheço, eu que te criei, tu não vai cumprir. Então promete menos e tenta ser mais constante com o Senhor, irmãos. O céu não se move por empolgação, o céu se move por fidelidade. Amém, irmãos? É melhor ser fiel no pouco o ano todo do que ser empolgado só em janeiro e fevereiro. Amém? Entre em 2026 com a consciência limpa. Feche conversas pendentes. Acerte caminhos. Resolva aquilo que ficou mal entendido. Entre em 2026 com a sua consciência limpa. Teve algum assunto que ficou mal resolvido? Vai lá e resolve. Teve alguma dívida? Vai lá e resolve. Pastor, não tem dinheiro para pagar. Pelo menos senta, dá uma satisfação e fala que você vai pagar. Entre em 2026 com a sua consciência limpa. Um outro conselho: entre em 2026 com os pés no chão e o coração em Deus. Espiritualidade madura não vive de fuga, vive de obediência diária. Pés no chão, coração no Senhor. Entre em 2026 disposto a crescer, não apenas a vencer. Vitórias impressionam, crescimento sustenta. Então entre em 2026 disposto a crescer, e não só vencer. Tu vai vencer? Vai. Tu vai ter dia bom? Vai ter dia bom. Mas tu também vai ter dia mau em 2026, tu vai chorar. Tu vai sangrar em 2026. Então não importa se o dia é bom ou se o dia é mau, o importa é o meu crescimento nele. Por quê? Porque vitória impressiona, mas o que sustenta é o crescimento. Entre em 2026 com menos comparação e mais transformação. Comparar paralisa, transformar liberta você. Entre em 2026 com sede de Deus, não apenas de respostas, porque o que vai sustentar você ao longo do ano vai ser relacionamento, e não só resposta. Entre em 2026 com leveza, irmão. Não leve para o próximo ano o que já deveria ter ficado lá em 2024.
e que você insistiu em trazer para o 25. E por fim, entre em 2026 com as mãos abertas. Quem segura demais não consegue receber o que Deus está liberando. Queria orar por você. Amém? Para parecer que está acabando, tu pode ficar de pé. Eu não lembro quem nessa noite, mas alguém usou aquela passagem do azeite e das vasilhas. O azeite é responsabilidade de Deus, amém? Vasilha é responsabilidade nossa. Acabou o azeite porque acabou as vasilhas. Vinho novo é responsabilidade de Deus, amém? Odre novo é nossa responsabilidade. Então talvez a nossa oração nessa noite não seja: Senhor, me dê um 2026 glorioso, faz milagres, abre portas. Tudo isso já está pronto em Deus nas regiões celestiais. Talvez devêssemos gastar tempo nessa virada orando: Senhor, me transforma em um odre novo, compatível, uma estrutura compatível com aquilo que você quer fazer em 2026. Amém, irmãos? Então, antes de Deus mudar o calendário, Deus quer mudar eu e você por dentro. Então não promete muito, mas se comprometa com aquilo que você já sabe que tem que fazer e pode fazer. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Eu queria orar por você. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos. Nós sabemos que nesse tempo é um tempo de muita alegria, muita celebração e muita gratidão. E nós queremos celebrar. Mas é um tempo que nós precisamos ter sobriedade. Porque não adianta entrarmos no ano novo com empolgação. Quem se empolga muito e não pensa, Senhor, é menino. E nós não somos meninos. Nós queremos entrar no ano novo com gratidão, mas com sobriedade. O que é que você quer fazer nessa região? Que essa igreja esteja pronta para receber aquilo que o céu vai liberar nessa região. O que o Senhor quer fazer nessa igreja? Que os pastores, que os líderes estejam prontos para receber aquilo que você vai liberar nesse lugar. Senhor, que o ano novo comece aqui dentro. Que o Senhor comece a mudar nós. Que a nossa estrutura seja uma estrutura maior para receber aquilo que você vai liberar. O céu não deita vinho novo em odres velhos. Então eu oro para que nós possamos entrar em 2026 deixando para trás tudo aquilo que nos atrapalha a correr o próximo ano. Eu oro que nós possamos entrar em 2026 bem resolvido com nós aqui dentro, bem resolvido com o nosso irmão aí do lado, bem resolvido com o Senhor. Então alinha dentro de nós aquilo que tem que ser alinhado. Joga luz aquilo que está oculto, Senhor. Nós não queremos mais jogar sujeira para debaixo do tapete. Nós queremos que o Senhor jogue luz. E nós nos comprometemos a limpar a casa, a organizar a casa. Eu oro para que essa virada de ano seja uma virada de ano com menos promessa, menos empolgação e mais sobriedade, mais comprometimento, mais responsabilidades. Eu oro por um batismo de maturidade, Senhor. Eu oro por um batismo de filhos maduros que estão se comprometendo com aquilo que o céu vai liberar. Deus, o céu não vai liberar projetos extraordinários para filhos imaturos. E existe uma convicção no meu espírito, Senhor. O Senhor já está fazendo algo novo nessa casa. E não tem a ver só com o quantitativo, mas o Senhor está aumentando o nível de responsabilidade, de legitimidade dessa casa. Por isso eu oro, Senhor, para que o novo comece aqui dentro. Eu oro para que o Senhor possa ampliar os odres desse lugar. Não só a estrutura física, mas a estrutura interna.
dos homens e mulheres que nessa casa estão, Senhor. Nós oramos por um 2026 glorioso. Eu oro para que eles possam chegar em dezembro de 26 e eles possam recitar aquilo que Isaías disse, para que todos vejam, saibam e reconheçam que só a mão do Senhor poderia ter feito isso. Eu oro para que eles possam chegar em dezembro de 26 e eles possam reconhecer: nós não tínhamos capacidade de fazermos isso. Por isso, Senhor, nós oramos por um batismo de sobriedade, um batismo de maturidade, um batismo de temor e reverência para o novo de Deus. Nós oramos por um tempo, Senhor, de muita celebração, mas uma celebração com propósito, uma celebração com entendimento, uma celebração dos filhos maduros que estão entendendo aquilo que o céu está liberando. Nós oramos, Senhor, nós abençoamos os nossos irmãos, que essa casa viva o melhor tempo. Nós abençoamos essa casa pastoral, Senhor, que essa casa pastoral tenha o melhor ano do pastoreio da vida deles, sem nenhum peso, que não falte nada na casa pastoral, Senhor, que não falte recurso, que as emoções sejam guardadas no Senhor, que os filhos sejam guardados no Senhor, que eles se sintam sustentados pelo Senhor, para que eles possam ofertar o melhor deles para essa casa. Nós oramos e nós abençoamos essa casa na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.